Oi, amor. Paz a todos. Vamos estar falando uma palavra poderosa nessa noite, queridos. Compartilhe essa live com alguma pessoa que você sabe que está precisando ouvir uma palavra. Que Deus tem uma palavra. Eu gosto de fazer esse horário das 10, 10h30, sempre esse horário, porque devido a esse momento que o Brasil está passando, os pastores estão fazendo as suas lives no horário de culto, né? Então, para não entrar nesse horário em que os pastores estão ali trazendo uma palavra às suas ovelhas, então eu publico depois, amém? Depois, para que você possa se alimentar primeiramente por intermédio do seu pastor, amém? Em tempos como esses, é fundamental que o nosso pastor nos traga uma palavra, amém? É muito importante. E agora você vai ouvir algo a mais. Agora é a nossa vigília, amém? É uma vigília que vai ser bem breve hoje, mas mas nós vamos estar falando uma palavra poderosa e profética para essa semana, amém? No final da live eu vou estar comentando sobre o nosso curso teológico, tá ok? Nesse momento o nosso curso teológico está congelado por recomendação das autoridades de saúde. Nós congelamos o núcleo para que nenhum aluno fosse prejudicado, tá? E agora nós temos aí uma data que provavelmente a gente esteja restabelecendo as aulas, tá? Já estou com saudade de dar aula para os irmãos aí. Paz do Senhor. Rony está conosco, nosso aluno do núcleo de Serquilho, da cidade de Serquilho. Irmã Cida, paz do Senhor, irmã Cida. É bênção. Se você está com a sua Bíblia, hoje nós vamos meditar no texto de Lucas, capítulo 19. Vamos aprender um pouco com Zaqueu, amém? Lucas, capítulo 19. Vamos aprender com Zaqueu nessa noite. Vamos pegar uma palavra profética para essa semana. Essa semana aqui vai ser bênção em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmã Giovana. Saudade de você, minha irmã. Deus abençoe. Vamos aí, irmãos. Compartilha aí com quem marca aí, quem você sabe que está precisando de uma palavra. Paz do Senhor, irmão Reginaldo. Irmã Lili, boa noite. A paz do Senhor, Deus abençoe. Deus tem uma palavra para a sua vida nessa noite, viu? Fica atento aí que Deus falará conosco. Daqui um minutinho vamos estar começando, amém? Irmã Jane, a paz. Amém. Manda um abração para o irmão Anderson aí, amém? A palavra de hoje vai ser uma bênção para nós, viu? Glória a Deus. 40 segundinhos, vamos estar começando. Amém, pastora Sandra? Vai ser bênção em nome de Jesus. No final, irmãos, vou estar aqui falando acerca do retorno das nossas aulas de teologia. Temos núcleo de teologia, 2 núcleos aqui na cidade. Temos um núcleo na cidade de Sorocaba e temos um núcleo na cidade de Serquilho. Amém? E nós vamos estar, já temos uma data que provavelmente, se tudo correr bem, e eu creio que correrá, nós estaremos retornando às aulas. Amém?
Vamos lá? O texto, irmãos, é Lucas capítulo 19. Texto muito conhecido, mas Deus vai falar algo poderoso com você hoje, tá? Eu não vou fazer a leitura do texto, porque você já conhece o texto, mas eu vou aplicando decorrente daquilo que o Espírito Santo for colocando aqui em nosso coração, amém? Então, queridos, o que eu quero falar sobre hoje, melhor dizendo, é essa passagem de Lucas capítulo 19, que vai falar sobre Zaqueu, tá? E eu quero começar essa palavra fazendo uma pergunta, primeiramente uma pergunta, que eu quero que todos vocês façam essa pergunta, assim que eu fizer, você faz para você essa pergunta. Qual que é essa pergunta, pastor? A pergunta é, eu conheço Deus? Você conhece Deus? Essa é a primeira pergunta, tá? De duas perguntas que eu farei hoje, essa é a primeira. Nós conhecemos a Deus? Você conhece Deus? Faça essa pergunta para você aí. Você conhece Deus? Será que de fato nós conhecemos a Deus? Será que conhecemos mesmo? Como que você conhece esse Deus? Se a sua resposta for sim, eu pergunto, como que você conhece Ele? Quem lhe apresentou Ele? De que forma você conhece Ele? Se você disse não conhece, então eu digo para você que a partir de agora você precisa iniciar um relacionamento com Ele para você conhecer Ele. Porque a sua vida ela vai ser bem sucedida ou mal sucedida decorrente de você conhecer Deus ou não conhecer a Deus. Amém? É isso, é dentro desse contexto que essa palavra vai ser embasada nessa noite, tá ok? Então, dentro dessa pergunta, por que eu estou perguntando? Você conhece Deus? Porque nós estamos passando por um tempo, irmãos, que muitas pessoas supostamente agem, falam como que se conhecesse Deus, como que se na verdade elas conhecessem Deus. Elas falam daquilo que na realidade elas não conhecem. Muitos falam daquilo que na realidade não viveram. Então, supõe-se que conhecem a Deus, mas se fizermos essa pergunta no nosso íntimo, algumas pessoas vão ser sinceros para você mesmo e responder para si mesmo: eu não conheço a Deus. O que faz com que você conheça alguém? Quantas pessoas você passou a conhecer pela boca de outras pessoas? Quantas pessoas fizeram um mau julgamento de você? Quantas pessoas fizeram um mau julgamento nosso? Porque a nossa vida foi apresentada a elas, elas nos conheceram através da boca de outras pessoas. Então, através da boca de outras pessoas, é que algumas pessoas conheceram você. A grande questão é, todo ser humano, irmãos, todo ser humano, já passou pela experiência de conhecer ou ficar sabendo pelo olhar, pelo ataque, pela forma de ser maltratado ou ignorado. Todo ser humano já tem essa experiência de que percebeu que aquela pessoa ou uma determinada pessoa não gosta de você, não é isso? Você já não passou por isso? Todo mundo passou. E comente aí, amém? Interaja aí. Então todo mundo passou por essa experiência, queridos. Todos nós passamos por essa experiência. Seja no seu trabalho, seja até mesmo na igreja, seja na escola, seja em qualquer lugar, na sua vizinhança. Algumas pessoas, elas vão te tratar. Pai, senhor, irmã Aline Góes, Deus abençoe tua vida, irmã. Saudade de vocês, viu? Um abraço para todos aí. Algumas pessoas, elas não gostam de nós. Por quê? Porque ela nos conheceu, ou acha que nos conheceu, porque ouviu falar da nossa vida pela boca de uma terceira pessoa. Sempre que isso acontece, normalmente, quando nós conhecemos alguém pela boca de uma terceira pessoa, nós corremos o risco de fazer um mau juízo dessa pessoa. Às vezes, algumas pessoas estão comentando,
nós temos, todo ser humano, nós temos uma predisposição de exaltar ou de dar atenção sempre para a parte negativa. Às vezes uma pessoa ela teve 9 de 10 obras, 9 boas obras, mas ela falhou em uma obra. E é exatamente essa obra falha que nossa natureza humana, ela vai fazer com que a gente se lembre e que a gente propague. Dificilmente alguém vai falar bem de você. Dificilmente alguém vai falar das coisas que você fez de bom. Certamente, se você de repente cultivou uma amizade por alguns anos e teve a triste experiência de ver essa amizade se romper, você vai perceber que ela se rompeu por causa de 10%. Ou seja, o problema que aconteceu acabou tirando de validade tudo aquilo que você tinha feito de bom para aquela pessoa. Todo aquele relacionamento de confiança que até então tinha acontecido. Então, por causa de um ato, essa pessoa sai se defendendo, né? E te acusando por causa de uma falha sua, né? Por causa de uma falha que nós cometemos. Então, a gente fica sendo difamado na boca das pessoas. Então, muitas pessoas vão começar a nos conhecer por intermédio de quem? Da boca de terceiros. Isso não é bom. Nós podemos perder grandes amigos assim. Porque eu digo, de repente essa pessoa que você não suporta ela dentro da igreja, de repente essa pessoa que você não suporta ela na rua da sua casa, de repente essa pessoa que você não suporta ela em qualquer área, lá no seu trabalho. E por que você não suporta ela? Porque você ouviu alguma coisa concernente, alguma coisa negativa concernente à vida daquela pessoa. Você pode estar perdendo a oportunidade de conhecer quem é aquele que poderia vir a ser o seu melhor amigo. Você pode estar perdendo a oportunidade de conhecer e de ter um relacionamento de amizade com aquele que pode ser uma peça fundamental no seu projeto no dia de amanhã. E por que aconteceu isso? Porque alguém lhe apresentou aquela pessoa sem que você de fato a conhecesse. Por isso que essa pergunta que eu fiz aqui, conheço a Deus? Conheço a Deus? Porque pode ser catastrófico eu conhecer alguém ou achar que eu conheço alguém por intermédio de uma outra pessoa, tá? Então, essa pergunta primeira aqui é, conheço a Deus? Você faça essa pergunta para você, conheço a Deus? Aí você pode responder, eu conheço o Deus do meu pastor. Eu conheço o Deus do meu vizinho. Eu conheço o Deus do pastor da televisão. Eu conheço o Deus... Peraí, entenda uma coisa. Pelo que eu estou falando aqui agora, você já está entendendo que só se conhece alguém de fato quando você tem um relacionamento com aquela pessoa. Ninguém, escute isso, ninguém tem o direito de falar da tua vida, que te apresentar para alguém sem que antes ela tenha de fato conhecido você. Porque num relacionamento, se a pessoa colocar numa balança tudo de bom que você já fez na vida e os erros que você cometeu, eu tenho certeza que na maioria das vezes as tuas obras boas vão pesar muito mais do que aquele erro, do que aquela falha, mas as pessoas maldosamente vão ficar focados naquilo que você fez de negativo. Então, não é bom você conhecer alguém ou achar que conhece alguém porque você ouviu falar por intermédio de outras pessoas. Como é que eu faço? Como é que uma pessoa pode te conhecer? Qual é a melhor forma de uma pessoa conhecer você? Tendo relacionamento. Quando a pessoa tiver um relacionamento com você, ela vai saber de fato quem você é. Ela vai te conhecer no dia bom e no dia mau. Ela vai saber se de fato você é aquilo que estão falando que você é. Ela vai simplesmente poder estar passando momentos com você. Então, conhecer uma pessoa leva tempo. Porque conhecer uma pessoa fala de ter intimidade, tá? Nós estamos em um tempo terrível em que as pessoas, por uma falha, estragam amizades de anos. Difíceis em que pessoas se embasam em algumas mensagens
de individualismo, algumas mensagens de vencer, 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 e acaba esquecendo os princípios a qual o Senhor Jesus nos deixou na sua palavra, tá? Então, queridos, é muito importante você saber isso, tá? Então, só se conhece alguém quando se tem relacionamento. Quando se tem relacionamento, se conhece a pessoa, tá? Através dessa verdade, então, eu quero dizer para você, agora respondendo a pergunta, a primeira pergunta de duas que nós vamos fazer. A primeira, você conhece a Deus? Então, essa é a primeira pergunta. E qual é a resposta? Se você conhece a Deus, é porque você tem relacionamento com Ele. Se você não conhece a Deus, você precisa ter um relacionamento com Ele. É muito difícil. Você pode vir a conhecer a Deus ou iniciar uma amizade com Deus por intermédio de um pastor, por intermédio de um homem de Deus, por intermédio de um pregador, de um missionário. Isso é muito importante. Mas nada vai mudar o fato de você ter que ter um relacionamento direto com aquele Deus. Não adianta você ficar conhecendo o Deus que faz milagre na casa do vizinho. Não adianta você ficar conhecendo o Deus que faz milagre na vida do pastor. Você precisa conhecer o que Deus quer realizar na tua vida. Mas para isso ele tem que entrar dentro da sua casa. Por isso que eu estou falando de Zaqueu. A gente já vai entrar na palavra. Já estamos na palavra. Mas só para você entender. Relacionamento tem que trazer Deus para dentro da sua casa. Relacionamento com Deus. Eu não posso falar. Hoje em dia nós estamos numa geração que ela com os seus dedos fala o que pensa de Deus. Ela pega um capítulo, pega um versículo, e nesse capítulo, nesse versículo, ela propaga aquilo que ela acha que é da palavra de Deus. Mas ela não está preocupada se de fato é aquilo que realmente a palavra de Deus quer dizer. Se eu tenho um relacionamento com esse Deus, então eu vou saber de fato o que a sua palavra está querendo nos passar. Dentro do contexto verdadeiro, sem que eu tenha desejos carnais, ou desejos individuais de usar aquele capítulo ou aquele versículo por um interesse qualquer que não seja trazer à luz da sua consciência, da sua vida, a palavra de Deus, tá? Então, essa é a primeira pergunta. Se você não conhece a Deus, não fale daquilo que você não conhece. Se você não conhece a Deus, procure então conhecê-lo. Como conheço a Deus, pastor? Não tem como conhecer a Deus se você não começar a viver as experiências de ouvir a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. Vou falar algo para vocês. Eu tenho passado em muitas igrejas e uma tristeza grande, mas uma tristeza que dói a alma. É quando eu falo para os irmãos, abram a Bíblia no capítulo tal e no versículo tal. E quando as pessoas, eu falo isso, 80% da igreja, tem algumas igrejas, irmãos, que 80% das igrejas não estão com a Bíblia. Queridos, eu não posso parar a live para mostrar para vocês, mas eu tenho algumas Bíblias aqui que nem capa tem. Eu tenho anotações na minha Bíblia inteira anotada. Se está dando para vocês verem aí, ó, anotações e mais anotações. Olha isso aqui, ó, anotações. Sabe o que é isso? É relacionamento. Olha isso aqui, olha isso aqui. Isso aqui é um relacionamento com a palavra que Deus está revelando no nosso coração, com as verdades que Deus quer falar conosco. Quando você tem relacionamento com Deus, Deus vai mostrar para você que Ele é pai e que você é filho. Entenda uma coisa, nós nos chamamos por irmãos. Por quê? Porque nós temos um único pai. O seu pai é meu pai, o seu pai é o pai do teu vizinho, o pai do teu vizinho é meu pai. Nós daqui na terra somos irmãos e temos um único Deus criador. Não dividimos esse Deus, é um pai. E você precisa entender, quando você tem um relacionamento com Deus, você vai entender que você é filho. Deus não é um tirano que tem raiva, que tem ódio de você e que está pronto para te julgar, quer arrebentar com você. Não, Ele é pai. Você precisa entender isso. As nossas igrejas está faltando paternidade. Nós temos muita liderança, mas está faltando paternidade, queridos. O que é paternidade? É pessoa que realmente exorta para cuidar, para trazer próximo. Então entenda uma coisa é ser líder, outra coisa é você ter paternidade, é você apresentar o pai. E você precisa entender isso. Se você pegar isso aqui, o seu relacionamento com Deus vai começar a ser ampliado, potencializado a partir de hoje.
Essa semana o teu relacionamento com o Pai e com a palavra do Pai pode mudar na tua vida a partir do momento que você vê e que você entender que Deus não é um Deus que está lá com um cajado na mão pronto para bater na sua cabeça. Ele é Pai. Amém? Ele é Pai. Então entenda isso aqui. Quando nós estudamos, por exemplo, a parábola do filho pródigo, queridos, a palavra do filho pródigo, o nome que se dá é parábola do filho pródigo, mas a verdade ali está falando de um pai que está exercendo em abundância a sua paternidade. O pai que ama o filho que se foi e está esperando ele voltar. E esse é o pai. O problema não estava no filho e o problema não estava no pai. Onde que estava o problema naquela parábola? No irmão. Isso aqui é muito forte, irmãos. O problema estava no irmão e não no pai. E nem no filho, porque o filho voltou. O filho voltou. Amém? Isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante. Então, relacionamento com Deus é quando você tem uma intimidade com Ele. Então você sabe que Deus é Pai, você é filho e você começa a entender profundamente a sua mensagem. Agora, segunda pergunta. Primeiro, você conhece a Deus? Algumas pessoas creio que vão falar que sim, outras pessoas vão falar que não. Agora, a segunda pergunta. Deus te conhece? Deus nos conhece? Essa agora é a pergunta que você precisa pensar. A primeira é, você conhece Deus? Não, eu não conheço. Você precisa buscar agora o relacionamento com Deus e entender que o Deus Criador é Pai e que você é filho. Segundo agora, Deus te conhece? Aí você faz essa pergunta para você aí. Faça essa pergunta aí. Deus me conhece? E eu vou te responder. Essa eu posso te responder com clareza segundo o conhecimento bíblico. Deus te conhece. Deus te conhece. Você saiu de dentro de Deus. Deus soprou fôlego de vida. Quando você sopra, o sopro, o ar saiu da onde? De dentro. Você saiu de dentro de Deus. Deus te conhece melhor do que você mesmo. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Você acha que se conhece, mas Deus te conhece muito mais. Ele sabe as suas dores, Ele sabe as nossas fraquezas, Ele sabe que nós somos seres limitados, Ele sabe que nós somos seres que em alguns momentos da vida temos medo, Ele sabe que nós somos seres que estamos buscando a melhora, buscando um caminho. Ele sabe dos nossos sonhos, Ele sabe dos nossos projetos. Então a resposta é, da pergunta, Deus me conhece? Conhece. Ele te conhece. Você pode, de repente, nem entender a grandiosidade com que Deus te conhece. Porque o fato de você ser pecador nunca afastou Deus de você. Escute isso aqui. O fato de você ter pecado, o fato de nós sermos pecadores, nunca afastou Deus de nós. Quando Adão e Eva pecou, o texto fala que Deus, na viração do dia, como de costume, todo dia, na viração do dia, Deus descia no Éden. O homem pecou, o homem caiu, Adão e Eva caíram, Deus sabia, porque Ele é onisciente, sabe tudo, e Ele mesmo assim, o texto diz, olha só, isso aqui é muito forte, Adão e Eva estavam caídos, e a palavra diz assim, na viração do dia, Deus desceu no jardim do Éden. Ou seja, o texto diz que Deus não escondeu de Adão. Não foi Adão que procurou Deus, foi Deus que procurou Adão. Se você entender isso aqui, sua vida vai começar a mudar. Se você entender isso aqui, a sua vida começa a mudar. Não foi Deus que se escondeu de Adão, foi Adão que se escondeu de Deus. Então não é Deus que se esconde do pecador, é o pecador que se esconde de Deus. E isso eu estou provando, Deus te conhece. Por pior que seja o teu pecado, Deus te conhece. E Ele quer um relacionamento com você. Chega de conhecer Deus, irmãos, nós não estamos mais na fase
de conhecer Deus por causa de um homem, de conhecer a Deus por causa de uma ideia, de conhecer a Deus por causa de uma filosofia. Não, não, não. Nós estamos aprendendo a palavra. Zaqueu era rico. Zaqueu tinha um grande salário. Zaqueu, segundo a Bíblia, ele era chefe dos publicanos. Ninguém chega a um cargo de chefe sendo incompetente. Para Zaqueu ser chefe, ele era alguém extremamente competente. Ele fez por merecer para chegar lá, porque quem não faz por merecer não chega a lugar nenhum. Se ele chegou na posição que ele estava é porque ele fez por merecer. Então muitas pessoas acabam tentando descredenciar Zaqueu, mas Deus sabia o valor de Zaqueu. Do lado de fora acusavam Zaqueu, chamavam de ladrão, chamavam ele de traidor, davam muitos rótulos para Zaqueu. Zaqueu tinha um sucesso financeiro dentro da sua casa, mas tinha uma tormenta fora de casa. Porque não tem nada mais perturbador, nada mais difícil do que pessoas falando da nossa vida, dando rótulo para nós. Não nos conhecem. De fato, Zaqueu era julgado por estar na posição que ele estava. Mas será que Zaqueu era aquilo que falavam que ele era? Você é aquilo que as pessoas falam que você é? O que as pessoas falam que você é realmente é o que você é? Talvez não. A grande chance de ser, na verdade, é que você não seja aquilo que estão falando que você é, porque quem fala de você não conhece você. Então perceba aqui, queridos, que Zaqueu saiu com o intuito, porque ele ficou sabendo que Jesus estava passando naquela cidade de Jericó. E ele vai passar, ele vai, ao saber que Jesus estava passando, ele vai atrás do Senhor Jesus, só que o Senhor Jesus estava acompanhado de muitas pessoas, pois Jesus tinha acabado de fazer um milagre. Jesus tinha acabado de curar o cego Bartimeu. E pensa você, um cego que cresceu às portas daquela cidade, vivendo, ou melhor, sobrevivendo de esmola. Então todos os moradores de Jericó conheciam aquele cego. E quando Jesus ele entra e faz aquele milagre, Zaqueu está Bartimeu, o cego, ele é curado, ele começa a enxergar, e o texto diz que ele seguiu a Jesus pelo caminho. Então o alvoroço tomou conta daquela cidade. Você pode imaginar isso aí. Muitas pessoas tentando tocar em Jesus, muitas pessoas tentando falar com Jesus, os discípulos meio que fazendo ali um cordão de isolamento para proteger a integridade física de Jesus ali, e de repente no meio daquela gritaria, daquela bagunça de pessoas querendo tocar Jesus, de repente naquele momento Jesus para em um local. Ele para, escute, ele sempre vai parar. Talvez você esteja em desespero, talvez você não esteja encontrando resposta para suas perguntas, talvez o homem não está respondendo aquilo que você gostaria que ele respondesse, talvez você queria uma ligação, hoje não teve, talvez você queria um conselho, hoje não teve um conselho, talvez você queria uma palavra, hoje não teve uma palavra. O próprio Jesus está parando nesse momento. Para quê? Porque ele está parando, porque em cima da árvore em que Jesus parou, embaixo dela, tinha um homem chamado Zaqueu, que saiu da sua casa para ver quem era Jesus. E esse homem vai olhar para o alto e vai dizer: Zaqueu, olha a prova aí, Deus te conhece. Glória a Deus. Deus te conhece. Dá para dar um glória a Deus aí? Quem estiver ouvindo essa palavra e está sentindo no seu coração, dá um glória a Deus aí, irmãos. Deus te conhece. Ele diz: Zaqueu, chama pelo nome. Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Em outras palavras, Zaqueu, te conheço. Desce, que hoje eu quero ter um relacionamento contigo. Zaqueu, te conheço. Desce, porque eu quero me apresentar a ti. A partir de hoje, Zaqueu, não vai mudar o fato de eu que já te conheço, mas com certeza vai mudar o fato da sua vida, porque eu vou me fazer conhecedor
conhecido de seu. Então, a partir daquele momento, Zaqueu ia passar a conhecer ao Senhor Jesus. E diante disso, ele entra para dentro da casa. E naquele momento eles estão fechados dentro de casa. Entenda isso. Deus, irmãos, ele trabalha com portas fechadas. Eu vou repetir. Deus trabalha com portas fechadas. Se você está pegando essa palavra, dá glória, porque a glória não pode ser dada para o homem. Entenda isso aqui, a glória ela não pode ficar com você e ela não pode ser dada ao homem. A glória tem que ser dada a Deus. Por isso que nós damos glória a Deus. Quanto mais glória a Deus você dá, mais Deus fala. Amém? Então, queridos, ele entra para dentro da casa de Zaqueu, ele está dentro da casa. Olha que oportunidade dessa quarentena, desse momento que ninguém imaginava que poderia acontecer, mas está acontecendo. E aonde muitos vê uma maldição, nós vemos um momento de bênção. Porque Deus pode dar em 3 meses tudo aquilo que você perder em metade de um ano. Deus é o Deus que pode restaurar aquilo que o inimigo está tentando tirar. Deus pode dar dupla honra, Deus pode dar 4 vezes mais. Então, primeira coisa, não se desespere, porque você poderia não estar conhecendo a Deus com a profundidade com que você deveria conhecer. Mas hoje o Pai está entrando dentro da sua casa, Ele está parando e está entrando dentro da sua casa para que você o conheça. Ele te conhece, mas importa que você conheça Ele. Ele nos conhece, mas importa que nós venhamos a conhecê-lo. Isso aqui é um grande segredo da mudança da nossa vida, queridos. Eita, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Glória a Deus. Diante disso, irmãos, nós vemos que o que nós fazemos na nossa vida é uma responsabilidade nossa. É uma responsabilidade nossa que nós fazemos na nossa vida. Veja, o que mais se vê hoje é quando você ia se deslocar de um carro, com o seu carro, de uma cidade para outra, ou andar na sua cidade, você ligava o rádio, você ouvia, é difícil não ouvir uma rádio evangélica, uma rádio que coloque louvores, e louvores é a palavra de Deus cantada, que tenha uma palavra pregada, é difícil. Você, na verdade, tem que ficar procurando um outro rádio. Se você quer ouvir uma música secular, você vai ficar tendo que procurar a música secular, porque todo rádio que você coloca, a palavra de Deus sendo pregada. Agora, quantas pessoas estão desesperadas? Quantas pessoas estão com problemas? Mas ao invés de elas estarem vendo a palavra de Deus, do Deus vivo, que fala conosco, fala comigo e testifica aí, elas estão olhando para as notícias que não vão edificá-las, mas vão trazer espanto. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Sabe como é que o diabo trabalha? O diabo trabalha no medo. O diabo trabalha na sua mente. Se você colocar o terror, se ele conseguir colocar o terror na sua mente, é ele quem te comanda. Ele vai travar você, ele vai bloquear você. A partir do momento que ele conseguir colocar o medo na sua mente, ele vai bloquear você. Os seus projetos vão ficar parados. Os seus projetos vão ficar estacionados. A sua vida vai ficar sem perspectiva de melhora. Porque ele vai conseguir colocar o medo em você. Você tem que começar agora a tirar, porque enquanto é uma luta na sua mente do bem contra o mal. Deus está comandando o bem, o diabo está na frente da liderança do mal. E ele tenta colocar o medo. Mas eu quero trazer uma palavra para você hoje. Assim como o Senhor entrou dentro da casa de Zaqueu, ele está entrando dentro da sua casa hoje. Essa porta fechada é propício para um encontro de Jesus com a sua vida. Ele quer entrar exatamente no ponto que você se sente humilhado. É no ponto que você sente dor que ele vai tratar. Qual que era o ponto? Qual que era o problema de Zaqueu? Zaqueu era rotulado como ladrão. Rotulado como um traidor, porque ele era um judeu e trabalhava para Roma. E Roma oprimia os judeus, então ele era visto como um traidor. Ora, ele estava trabalhando, ele estava exercendo aquilo pelo qual ele trabalhou, pelo qual ele fazia, pelo qual ele estudou. Agora então, queridos, é muito importante você entender, a vida que nós levamos, ela está dentro da nossa responsabilidade.
Porque Deus ele nos abençoa, mas na medida natural com que nós caminhamos. Então isso é a lei da causa e efeito. Tem efeitos que estão sobre a nossa vida, que é por causa de algo que nós fizemos. A atitude que nós tomamos, ou até mesmo atitudes que nós não tomamos. Então algumas coisas acontecem na nossa vida e o problema não é Deus. O problema não é Deus. O problema não é Deus. O problema somos nós. Causa e efeito. E também temos outro nome que é o fato da lei da colheita. Ou melhor, da lei da semeadura. Aquilo que se planta, se colhe. Então entenda uma coisa. Aquilo que se planta, se colhe. Talvez nós colhemos algumas coisas ruins. Talvez você esteja colhendo alguma coisa que você não esteja gostando dessa colheita. Mas lembre-se que foi por causa da semeadura. O diabo não fez essa semeadura. Foi nós que fazemos a má semeadura quando deixamos alguma coisa de errado entrar na nossa mente. E aí semeamos algo ruim e óbvio que vamos colher algo ruim potencializado, porque a gente planta semente e colhe algo que está no seu tamanho natural. Então, isso normalmente volta potencializado. Então você tem que focar em mudar a lei de causa e efeito, mudar as suas causas para que os efeitos sejam outros, e você mudar a sua semeadura para que a sua colheita seja outra. Se você não fizer isso, ainda que você conheça Deus e ainda que Deus te conheça, nada poderá mudar na nossa vida. Algo só vai mudar quando nós respeitarmos a lei da causa e efeito e a lei da semeadura. Aquilo que plantamos, certamente colhemos. Então eu não estou falando isso aqui de finanças, estou falando isso aqui de atitudes, estou falando isso aqui de gestos, estou falando isso aqui de você tomar coragem quando uma porta se abrir, quando Deus falar com você, quando Deus colocar algo no seu coração, para você tomar essa posição, lembrar da lei da causa e efeito e da lei da semeadura, para que você mude a situação que você está vivendo. Não tem como você mudar a sua vida se você continuar semeando aquilo que você está semeando até hoje. Porque o que você está vivendo hoje é a semeadura, é a colheita daquilo que você semeou. Então, se você quer viver diferente, algo diferente na sua vida, você tem que começar a semear coisas novas. Buscar relacionamento com novas pessoas. Buscar tratar melhor as pessoas. Buscar se envolver com pessoas que realmente possam trazer um conhecimento superior na sua vida. Buscar envolvimento com outras pessoas que tenham algo para lhe passar de bom. Né? Aquela frase, me diga com quem tu andas que direis quem tu és, tem um fundo de verdade naquilo. Tem um fundo de verdade. Você só anda com quem? Quem são as pessoas que você se relaciona? Quem são as pessoas que você fica ouvindo o dia inteiro? Quais são os grupos de WhatsApp que você participa? Quais são as fotos que você vê? Quais são os vídeos que você recebe no seu WhatsApp? O que você tem recebido? Então, isso aí é relacionamento. São semeaduras. Os grupos de WhatsApp que você participa, se não traz nada de edificante, você não vai colher nada de edificante. Ah, pastor, mas é um passatempo, é só um passatempo. Queridos, o tempo é escasso, o tempo está acabando. Nós não vivemos um dia a mais, nós vivemos um dia a menos. O tempo é isso aqui, ó. É isso aqui. Isso aqui não tem preço. Quantas pessoas pagariam milhões, bilhões e até trilhões para ter mais um ano de vida? Mas não podem. A riqueza deles não pode fazer a diferença. A riqueza que eles têm não compra o tempo. A riqueza que eles têm não muda o fato de que o tempo não para. Então esses grupos, de repente, alguns grupos do WhatsApp que não traz conhecimento para a tua vida, que não agrega nada na tua vida. Você fica ali perdendo tempo, o tempo está indo. Eu estou falando, o tempo está acabando. Quer uma mudança na sua vida? Comece a ter novos relacionamentos. Se relacione com pessoas que tragam palavras boas. Se relacione com pessoas. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, é a janela da nossa alma. Aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos vai diretamente para a nossa alma. Como que a sua alma está?
Como que a sua alma está, querido? Como que a sua alma está, minha irmã? O que você tem feito com o tempo precioso que Deus nos dá? Qual foi o que você tem feito com a preciosidade daquilo que Deus tem colocado na tua vida, o fôlego de vida? Então nós precisamos entender que essa lei da causa e efeito e da semeadura, ela precisa ser mudada, ela tem que ser observada, e a partir do momento que você muda, logo você mudará a sua colheita. Você pode estar pensando, mas pastor, eu já estou fazendo boa semeadura há um bom tempo. E mesmo assim, eu estou colhendo coisas terríveis. Espera um pouquinho, entenda. Entenda. Foram anos de uma má semeadura. Então o que você está colhendo é aquilo que você semeou há um tempo atrás. Só que eu lembro você agora que a semeadura presente que você está fazendo, ela é diferente. Ela é uma semeadura boa. Então a causa mudou. Logo, se a causa mudou, o efeito também mudará. O efeito será diferente. Então a sua colheita que está chegando aí será uma colheita diferente. Você está no caminho certo. O tempo é precioso. Quanto tempo nos resta? Não sabemos. Não se celebra um ano a mais. No aniversário nós não somamos anos, nós subtraímos anos. Percebe isso aí? É que nós não somos como produtos de mercado que está na prateleira de um mercado. Todo produto que está na prateleira do mercado, você vai comprar lá, está lá o prazo de validade. Se assim fizesse Deus e colocasse na nossa testa um prazo de validade, eu pergunto, quanto tempo nos resta? Quanto tempo nos resta? Então, queridos, não vim aqui trazer uma para você ficar nervoso, não. Eu quero acreditar que você tem tempo suficiente para mudar a tua história. Eu quero acreditar que você tem tempo suficiente para transformar a sua vida. Eu quero acreditar que o melhor da sua vida ainda está por vir. O melhor da tua vida ainda está para chegar. Levante a tua cabeça. Você vai semear coisas novas, vai colher coisas novas. Você vai mudar as causas que trazem problemas na sua vida, e logo os efeitos serão outros também, em nome de Jesus. Então acredite nisso. Acredite nisso. Queridos, Jesus estava dentro da casa de Zaqueu. Zaqueu era rico. Escute, Zaqueu era rico. A riqueza é bom. Lógico que é bom. A Bíblia não fala mal do dinheiro. O problema não está no dinheiro. O problema está no coração do homem que ama o dinheiro. É esse o problema, é diferente. Mas não adianta. Zaqueu era rico. Zaqueu tinha bens. Zaqueu era chefe. Mas um homem que não tem Jesus, então ele não tem nada. Nesse exato momento que você está ouvindo essa palavra, quantas pessoas que têm 10, 15, 20 carros, a sua casa vale 2, 3, 4 milhões. A sua conta bancária também tem milhões. Ele pode ficar 2 anos parado na casa sem trabalhar e não vai faltar dinheiro para ele e o sustento dele. Só que falta uma coisa, falta paz. Dinheiro não vai ser nada na vida de quem não tem Jesus. Então Jesus é a maior riqueza, e Jesus produz mudança na vida daquele que tem um encontro com Ele. Jesus produz mudança na vida daquele que tem um encontro com Ele, e Jesus vai fazer você prosperar. Isso é natural, isso não é mensagem de prosperidade, isso aqui é algo natural. Você vai conhecer Jesus e a sua vida vai mudar. Por quê? Porque Jesus era chamado de mestre. Mestre é aquele que ensina. Quem ensina está passando conteúdo. Quem pega conteúdo tem que colocar em prática na sua vida. Se você pegar e colocar a prática que Jesus pregou na prática de vida, a sua vida vai mudar. A causa mudará, o efeito mudará, a semeadura mudará, a colheita também mudará. Só uma matemática pura e infalível, queridos. Então eu quero que você entenda uma coisa. Não adianta ter riqueza e ter tormento fora da casa. Não adianta. E agora Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu. E eu vou caminhar para o encerramento agora.
E eu quero dizer para você que após um dia de conversa com Zaqueu, dentro da casa de Zaqueu, com as portas fechadas, o versículo 8 do capítulo 19 de Lucas diz: e levantando-se Zaqueu. E levantando-se Zaqueu. Levantando-se está falando assim, tomando uma posição. Não tem como Jesus ter um relacionamento contigo, não tem como a sabedoria de Cristo te ensinar, seja por 10, 15, 20 minutos, 1 hora, 5 horas, e você não tomar uma posição nova. Não adianta ir nos cultos, ouvir uma palavra de domingo e não colocar em prática na segunda. Nós estamos ouvindo muitas palavras, nós temos muitos pregadores, nós temos muitos pastores. Então onde que está o problema? O problema está na prática. Não é aquilo que você ouve no domingo, é aquilo que você pratica na segunda. Não é aquilo que nós ouvimos, porque ouvir palavra boa é lógico que vai alegrar a nossa alma. É lógico que vai nos trazer esperança. Mas se você não tomar uma mudança, se você não tomar uma decisão, se você não mudar a sua postura, se a gente não fizer isso, a nossa semana vai ser a mesma e vai ficar se repetindo. Então, o que você está ouvindo, coloque em prática para amanhã na tua vida. Declare que a sua vida nessa semana vai ser diferente. Onde que está escrito na Bíblia que porta fechada está dizendo que a história acabou? Não acabou. Com a porta fechada, Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu, fechou a porta para tratar dele e levantar Zaqueu. Quando a palavra diz assim, levantando-se Zaqueu, é por que ele se levantou? Porque Jesus estava ali com ele, ministrando a ele, falando com ele, tendo relacionamento com ele. E quando você tem um relacionamento com Deus, a primeira coisa que vai acontecer com a tua vida é te colocar em pé. Quando você tem relacionamento com Deus, a primeira coisa que vai acontecer é você se colocar em pé, em pé. Mudar a postura, mudar a atitude, mudar o pensamento, mudar o comportamento, mudar tudo. No momento que você se colocar de pé, o texto fala, levantando-se Zaqueu. Agora isso aqui, ó. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres, mas antes de continuar o texto, porque nós não podemos ler o texto correndo, aí você perde riquezas, você perde pérolas poderosas que mudam a sua vida e trazem valor à sua vida. Vamos voltar? Ó, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, para. Senhor, quem se levanta, reconhece o nosso Senhor. Quem se levanta, a primeira atitude de quem se levanta para uma nova atitude é reconhecer que Ele é Senhor. Jesus é Senhor. Jesus é Senhor. Nele nós estamos em pé. Ele é a nossa rocha inabalável. Ele nos fez, Ele nos criou, Ele morreu por nós, Ele subiu por nós, Ele enviou o Espírito Santo, Ele voltará para nos resgatar, para onde estiver Ele, nós também estarmos. Então, Zaqueu traz uma palavra profética e poderosa na sua casa, diz assim, é Senhor, reconhecendo o senhorio de Cristo, irmãos. Meu Deus, meu Deus. Aí Zaqueu vai dizer assim, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Entenda isso aqui, 2 pontos importantes. Primeiro, Zaqueu estava falando que ia dividir o que tinha. O que quer dizer isso? Eu vou parar de pensar apenas em mim mesmo e vou pensar no meu próximo. O que nós podemos fazer para melhorar a vida de alguém amanhã? Pare para pensar nisso. Eu vou colocar aqui uma tarefa para você fazer amanhã. Você aí, que está aí na live. Uma tarefa para você fazer amanhã. Ser útil na vida de alguém. Você pode fazer isso amanhã? Porque quando se fala aqui, Zaqueu está usando esse termo de dar a metade dos seus bens aos pobres, é o exemplo daquilo que foi tocado do coração de Zaqueu. A vida de Zaqueu é uma, minha vida é outra, a sua é outra.
Eu quero provar para você que você tem algo muito importante que você pode dividir com alguém amanhã. Você tem, inclusive, você pode estar na pior luta e batalha da sua vida, você tem algo muito importante para dividir com as pessoas a semana toda. Sabe qual é? Uma mensagem, um pedido de perdão. Você mandar uma mensagem, porque eu ia falar para você abraçar. Eu ia falar que um abraço, porque o abraço cura, irmãos. Você não tem noção. Às vezes alguém está necessitando, não é de dinheiro, não é de carro, não é de casa. Um abraço seu, sincero. Meu Deus, isso vai trazer algo transformador para a vida de alguém. E não custa nada. Custa atitude, custa se levantar, custa se colocar de pé, custa se levantar, custa ter Deus na vida e colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida. Mas como nós estamos num período de quarentena em que o abraço não seria algo apropriado para o momento, você pode mandar uma mensagem. Esqueça os defeitos da pessoa e mande uma mensagem exaltando as qualidades da pessoa. Faça isso. Você pode escolher uma pessoa por semana. Você já fez uma semeadura no reino que não tem como você não colher. Vai mudar a sua casa, vai mudar a sua vida. Não é propício, não é tempo para você abraçar, mas dá muito bem, queridos, para você mandar um texto. Esse texto não é mandar um versículo bíblico, não. É com as suas palavras. Gaste tempo nisso, invista tempo. Fale para a pessoa quem ela é, fala para a pessoa o que ela representa para você, fala para ela se acontecer um problema, vamos esquecer isso, vira essa página, vamos acabar com isso. O diabo vai ficar louco com isso, porque ele vai ter que sair de onde ele estiver, porque ele só fica em mente que pensa mal, ele só fica em mente que está atribulado, ele só fica em mente que está com medo, ele só fica em mente de quem nada faz e nada pensa, ele só fica em mente de quem está com a cabeça vazia. Mas se você se encher de palavra de Deus e de atitude, Deus vai começar a encher, porque quando você mais entregar, mais Deus coloca. Você tem que fazer isso na sua vida, irmãos. E quando algo ruim chegar até você, você corta, bloqueia, fecha, vira, fala, não quero mais saber disso aí não, aqui não tem espaço, tem muita coisa boa no meu coração, tem muita coisa boa na minha mente, você tem que pensar isso. Não tem espaço para desavença, só tem espaços para a cura, não tem espaço para enfermidade, só tem espaço para a cura, não tem espaço para palavras que vão deixar a pessoa com medo, palavras de derrota, só tem espaços para levantar pessoas, para colocar em pé. O Senhor Jesus sabia que o que aguardava ele era crucificação. O Senhor Jesus sabia que o que aguardava ele era traição. O Senhor sabia que o que esperava ele eram os discípulos que ele tanto cuidou, que ele tanto ensinou, ia virar as costas, ia ficar. Apenas João ia ficar com ele ali na cruz, mas nem isso mudou o fato da natureza que ele tem, de ser quem ele é e de dar aquilo que ele veio para dar. Ele veio para entregar o seu amor, para entregar uma palavra, para ensinar. E isso ele fez. Isso ele fez. Façamos assim como ele fez. Que Deus nos desperte na noite desse dia, para a partir de amanhã nós sermos diferentes e podemos abençoar a vida das pessoas. Não sermos propagadores de maldições, mas sermos propagadores de bênção. Lembre que tudo aquilo que é de mal vem do diabo e tudo aquilo que é de bom vem de Deus. Então seja um mensageiro de Deus e não um mensageiro do diabo. Não aceite essa mensagem. Toda vez que vier uma notícia ruim, olha, você viu quem caiu, olha, você viu quem saiu da igreja, olha, você viu quem falou isso, olha, você viu que é mensagem do diabo, e você vai falar assim, diabo, na minha mente você não entra, eu tenho autoridade para pisar sobre a tua cabeça, eu sou cheio do Espírito Santo. Você tem que declarar isso na sua vida. Você tem o Espírito Santo na tua vida, você tem a autoridade de Deus na tua vida para mudar, e a sua boca não é para amaldiçoar, a sua boca é para evangelizar, a sua boca é para falar das coisas boas. Essa é o nosso objetivo, é isso, para isso que o Senhor nos encheu, é para isso que o Senhor nos abençoa, para podermos abençoar outros. Que nós nos levantemos como Zaqueu se levantou, que nós nos colocamos de pé, e a primeira é essa, eu vou começar a pensar mais não somente em mim, não somente no meu individual, mas pensar no meu próximo.
pensar no meu próximo. É tempo de pensar no próximo, é tempo de esquecer a soberba, é tempo de esquecer o seu próprio ministério, é tempo de esquecer a placa da sua igreja, é tempo de esquecer o egoísmo, é tempo de esquecer as coisas que só nos beneficia, é tempo de pensar no nosso próximo. É tempo. Quanto tempo lhe resta? Quanto tempo lhe resta? Vai esperar mais quanto tempo para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer? Vai esperar quanto tempo para entregar aquilo que Deus mandou você entregar? Vai esperar quanto tempo para se cumprir a promessa que Deus fez na tua vida? Deus faz a promessa, mas nós temos que correr atrás dela. Deus faz a promessa, mas nós devemos correr e percorrer o caminho. Deus disse para Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão saiu e foi. Abraão não tinha um GPS, Abraão não tinha. Ele não tinha como fazer uma consulta no Google. Abraão não tinha como entrar num site para ver em qual hotel ele iria se hospedar. Mas ele foi. E Deus não tinha mostrado, hein? Deus não tinha mostrado. Deus falou, vou te mostrar. E ele foi. Olha o tempo. Quanto tempo lhe resta? Oh, Deus. Se levanta. Se levanta, Zaqueu. Se coloca em pé. Chegou o tempo. Chegou a hora de você fazer alguma coisa para o Senhor. E isso vai ser bom para você. Porque Deus não abençoa ninguém por simples fato de você declarar que você é abençoado. Deus não abençoa ninguém para você competir com outra pessoa, para mostrar que a sua casa é melhor do que a casa do outro, que o seu carro é mais novo do que o carro do outro, que a sua roupa é mais chique do que a roupa do outro. Deus não dá benção para ninguém por causa disso. Isso é coisa pequena, não é mais tempo para perder, não há mais tempo para perdermos com isso. Se Deus te abençoou é para você abençoar alguém, se Deus te abençoou é para você ser bênção na vida de alguém, se Deus te abençoou é para você tem que fazer alguma coisa para alguém. Eu estou falando, não estou falando de dar aquilo que é seu, eu estou falando de você mostrar que você também pensa no próximo, ser útil na vida de alguém. E para encerrar, queridos, creio que Deus falou muito. Quando ele cita dar a metade, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, ele está dizendo assim, o que eu tenho é muito mais do que eu preciso para sobreviver. O que eu tenho é tanto que eu não uso sozinho. Então eu vou ajudar outras pessoas a crescerem também como eu cresci. Dê oportunidades. Deus não te chamou para ser um imperador. Deus não te chamou para ser um faraó. Deus te chamou para você ajudar outras pessoas. Oh, glória. Você não é chamado para ser faraó, você não é chamado para ser um camarada, um líder que prepara o coliseu e coloca pessoas lá dentro e veja, vamos ver quem é melhor. Vamos ver quem é melhor. E um degladiando com o outro, e um degladiando com o outro. Você não é um imperador, você não foi chamado para ser imperador, você foi chamado para ser alguém que estenda a mão. Quando Pedro estava afundando no meio daquela tempestade, porque ele desceu do barco atendendo uma palavra de Jesus, nenhum discípulo pulou nas águas para tentar salvá-lo. E vocês estão na frente de Jesus, dentro do barco. Outros estão tentando sair para que se cumpra a palavra de Jesus na vida deles. E eles começam a naufragar. E ninguém pula para ajudar, ninguém faz nada, ninguém estende a mão. Glória. Mas o Senhor, Pedro clamou para o Senhor. E quando Pedro clamou para o Senhor veio e pegou nas mãos dele. E disse, homens de pouca fé. Meu Deus.
Que Deus acrescente fé, Ele se levante, te coloque de pé. Você é filho do Deus Altíssimo, você é imagem e semelhança de Deus. Vamos nos levantar, vamos fazer alguma coisa em nome de Jesus. E a segunda parte para acabar é quando ele cita isso aqui é outra coisa poderosa que você tem que ouvir, queridos. Isso aqui ele diz assim: ei, se tenho defraudado alguém, se eu tenho, ele não está falando que defraudou, ele não está falando que roubou. Ele está falando se, eu vou fazer uma análise. Se eu roubei alguém, eu restituo 4 vezes. Queridos, sabe o que ele está citando aqui? Ele está citando a palavra de Deus. Ele está citando aqui aquilo que ele aprendeu. Porque Zaqueu era judeu, todo judeu tem conhecimento das Escrituras. E essa citação que Zaqueu faz está lá em Êxodo capítulo 22, a partir do versículo 1, que está falando da lei da restituição para aquele que defrauda alguém. Você entendeu ou você não entendeu? Eu vou explicar melhor. O que Zaqueu está declarando é: a partir de hoje eu vou colocar em prática a palavra da minha vida. Zaqueu está declarando para ele: eu conheço a palavra, eu sei da palavra, eu aprendi a palavra, mas até hoje, Senhor, eu não colocava em prática na minha vida. Essa palavra está falando com você, Zaqueu. Você que está se sentindo pequeno, Zaqueu era pequeno. Você que estava querendo ter um encontro com o Senhor, achava que conhecia, mas não conhecia. O Senhor está entrando na sua casa agora com as portas fechadas e está falando: chega de conhecer e não praticar, de saber e não colocar em prática. Você não conhecia, você conhece a palavra, você sabe a palavra, muitas pessoas pregaram para você a palavra, mas chegou a hora de você praticar, chegou a hora de você colocar na sua vida, chegou a hora de você fazer aquilo que você aprendeu. Oh Deus, aleluia, aleluia. É tempo de nós cumprirmos. Zaqueu citou a palavra de Êxodo 22. Ele diz assim: eu conheço a palavra. E a partir de hoje, é hoje que está dizendo, a partir de hoje eu estou colocando a palavra na minha vida. Queridos, escute isso aqui agora para nós finalizar. A partir desse momento, agora o Senhor Jesus é quem vai falar. Até agora só Zaqueu tinha falado. Mas agora Jesus vai declarar. E olha o que ele declara. Olha que poderoso isso aqui. Eu quero que ele seja declarando isso na tua vida. Se você está colocando agora e o propósito de viver tudo aquilo que você já ouviu, de mudar as suas causas, de mudar as suas causas para mudar os efeitos, de mudar a sua semeadura, para mudar a colheita, então a palavra que Jesus está dando para você agora é exatamente essa. Aqui, versículo 9. E disse-lhe Jesus: hoje, meu Deus, hoje, ainda lhe resta tempo. Ainda lhe resta tempo para você tomar a sua decisão. Hoje, a palavra, hoje, veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Tem um segredo tremendo nisso aqui. Esse aqui é o tempo que o Senhor vai fazer um milagre na tua vida. Quando o Senhor Jesus disse hoje, ele está dizendo assim: chegou o tempo, chegou o momento. Você entendeu a importância da palavra. Eu tenho que conhecer, mas tenho que viver. Eu tenho que conhecer, mas eu tenho que praticar. O Espírito Santo fala com pessoas que estão ouvindo essa mensagem. Chegou o tempo na tua vida, chegou o tempo na sua vida. As portas estão fechadas e Deus está falando com você. Chegou o tempo na sua vida. O próprio Senhor está falando isso. Se levanta nessa noite. Se levanta. Deus não te chamou para você continuar sendo escravo. Deus não te chamou para você continuar sendo derrotado. Deus te chamou para que as promessas se cumpram na tua vida. Chegou o tempo. Aleluia. Pois também este é filho de Abraão. Olha a palavra que Jesus usa. Porque estava Abraão, estava Lucas, estava Zaqueu e Jesus. Estava Zaqueu e Jesus. Amém? Olha o termo que ele usa. Porque este também é filho de Abraão. Opa!
Se está somente ele e Zaqueu, se está somente Jesus e Zaqueu, então o termo a ser usado é porque você também é filho de Abraão. Porque você também vai herdar as promessas de Abraão. Mas ele usa a expressão porque este também é filho de Abraão. Então tinha alguém no meio dessa conversa aí. Que é a revelação? Tinha alguém. Quem são? As pessoas que ficam na janela. As pessoas que ficam na janela da tua vida falando de você aquilo que você não é, elas não conhecem, elas nunca almoçaram com você, elas não conhecem a sua dor, elas não perguntam para você como você está, elas não dão bom dia para você, elas não dão boa noite para você, elas não perguntam o que você está vivendo, o que você está passando, elas não perguntam se está faltando alguma coisa para você comer na sua casa, elas não perguntam se você está precisando de alguma coisa, elas têm para poder dividir, mas elas não se preocupam com você. Mas elas ficam na janela para lhe acusar, para falar que Jesus está entrando na casa de um pecador, como que Jesus está usando aquele homem ali, porque eu sei isso, eu sei aquilo, como é que Jesus está usando ele, como é que Jesus está usando aquela lá, porque eu conheço a vida dela, eu conheço a roupa que ela usa, eu conheço os lugares que ela frequenta, como que Jesus está usando ela. Então, exatamente, são as pessoas que ficam na janela, e quando você toma uma posição diante de Deus, se coloca de pé, e você diz o propósito que você vai colocar a palavra de Deus em prática na sua vida, nesse momento, nesse exato momento, Deus olha para quem fica na janela da tua vida e diz assim, porque este também é herdeiro das promessas de Abraão. Eu quero profetizar na tua vida, que aqueles que estão na janela esperando a sua queda, esperando você cair, esperando para propagar uma notícia de derrota na sua vida, esperando para propagar uma notícia de que você caiu, de que você falhou, de que você não serve, de que você não é. O Senhor olhará para você quando você andar diante da palavra e falará para eles, este também, aprendam aí, é filho da promessa. E vão ter que ver as promessas de Deus se cumprir na tua vida. Amém, meus irmãos? Glorificado seja Deus. Eu quero orar para fechar essa palavra poderosa que o Senhor colocou ao nosso coração nessa noite. E se você pode, feche os seus olhos aí, agora. Senhor Jesus, eu quero apresentar diante de Ti a vida deste homem e desta mulher, que por intermédio da sua tecnologia, mesmo com as portas fechadas, o Senhor continua entrando dentro das salas. Assim como o Senhor fez lá em João capítulo 20, quando os discípulos estavam desesperados e com as portas trancadas, e o Senhor se colocou no meio deles. Agora, diante da tecnologia, o Senhor também faz da mesma forma. A quarentena está aí, o tempo das portas fechadas chegou. Tem muitas pessoas que estão como os discípulos, assustados. Mas o Senhor, mediante a sua palavra, através dessa tecnologia, está entrando agora no lar dessa pessoa, na sala, no quarto, seja em qualquer ambiente que ela esteja, trazendo paz. A sua palavra é exatamente essa, Senhor. Paz seja convosco. Pai, abençoa cada um deles que ouviram a sua palavra. Abençoa cada um deles que ainda vão ouvir essa palavra. Abençoa, Pai, e o teu nome vai ser glorificado, porque o Senhor falou poderosamente conosco. É tempo, é tempo, é tempo, é tempo, é tempo. Não podemos esperar. É tempo. E o teu nome será glorificado na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Eu quero glorificar Deus pela sua vida que iniciou e está aí até agora. Meu Deus, que bênção isso aí, que bênção. Deus falou conosco, não falou? Queridos, eu quero aqui propagar, para não ficar tão extenso, já quero falar já. As nossas aulas, os núcleos teológicos, nós temos núcleos teológicos, 2 salas de aula aqui na cidade de Porto Feliz. Nós temos uma sala de aula, uma classe na cidade de Serquilho. Irmão Wellington, a paz do Senhor, irmão. Deus abençoe, meu amigo. Nós temos uma classe também na cidade de Sorocaba. Todas as nossas classes, elas estão congeladas, amém? Por causa da quarentena. Nós temos aqui uma data que possivelmente, se tudo correr bem, se tudo correr da forma como nós estamos imaginando que vai acontecer, eu creio que vai ser assim,
nós estaremos retornando no mês de junho, amém? No mês de junho nós vamos estar retornando. Pode ser, irmãos, que algo aconteça tremendamente, porque hoje o povo brasileiro, a nossa nação, ela se colocou em jejum ao Deus Todo-Poderoso. O povo brasileiro, a nação brasileira, está entendendo a importância de orar e apresentar a nação, a nossa nação, a importância disso, amém? Pode acontecer algo que nos surpreenda e retornemos às aulas em maio. Mas por que eu falo de junho? Porque muitas pessoas vão ter algumas dificuldades financeiras. Muitas pessoas estão preocupadas, algumas pessoas podem até ter perdido o seu trabalho. Então nós vamos retornar no mês de junho, porque é um tempo maior para a pessoa poder se adaptar, se restabelecer e dar continuidade no seu curso teológico, amém? Nós temos o curso básico e médio em teologia, temos aqui alguns alunos que estão participando dessa live, alunos abençoados, tá? Agradeço aí a todos vocês que estão aqui, queridos. Eu amo demais a vida de vocês. Estou com uma saudade tremenda. Estou gravando essas lives porque eu estou cheio. Eu estou aqui somente estudando, orando, buscando, e eu estou transbordando aqui. Eu entro na sala que nós temos aqui na minha casa, que é a sala que nós ministramos aulas aqui, e eu vejo as cadeiras vazias, quase que me dá desespero. Então eu tenho que passar, amém? Eu acho que não sei se foi ontem ou antes de ontem, a gente ficou no núcleo de Cerquilho, no grupo do WhatsApp, até quase 4 horas da manhã, e ali Deus falou poderosamente. Amém, queridos? Você pode escolher. Lembre-se, os olhos, ouvidos, janela da alma. Vigie com aquilo que você vê e vigie com aquilo que você ouve. Amém? Melhore aquilo que você vê, melhore aquilo que você ouve, que de dentro de você as coisas também começarão a ter uma melhora muito grande. Amém? Então, meus irmãos, nós temos classes de básico e médio em teologia aqui em Porto Feliz, na noite de segunda e na noite de quinta-feira, amém? Das 19h30 na segunda, às 21 horas, na quinta-feira, das 19 às 20h30, amém? Sexta-feira à noite, das 19h30 às 21h30, na cidade de Cerquilho. E no sábado de manhã, das 8h30 da manhã até as 10 da manhã, é a nossa classe em Sorocaba. E também temos uma classe de bacharel, amém? Uma classe de bacharel, o que é o curso avançado em teologia, que é nas noites de terça-feira. Esse curso está tremendo. Vira culto, irmão. Vira culto. Amém? Nas noites de terça-feira, das 19h30 até as 22 horas, aqui em Porto Feliz. Uma classe de aula presencial de teologia avançada. Nas noites de terça-feira, você precisa ter o curso, pelo menos o curso médio aí de teologia, para poder estar fazendo esse curso avançado, amém? Mas você que já tem, de repente não está estudando mais, é o momento propício para você estudar, tá bom, queridos? Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe os alunos que estão aí, participando com a gente aí. Daqui a pouco, quem sabe, a gente não vai aí para o grupo do WhatsApp, né? E a gente vai lá falar da palavra de Deus, entregar mais riqueza da parte de Deus. Eu estou vendo aqui algumas pessoas comentando. Deus abençoe, irmã Cida. Deus abençoe, irmã Jane. Deus abençoe. Irmã Jane, esposa do nosso irmão Anderson, um excelente aluno, um excelente servo do Senhor Jesus. E Deus continue abençoando vocês. Amém? Queridos, eu encerro aqui. E a pastora Sandra está confirmando aí. A pastora Sandra está falando de bacharel na teologia avançada, às terça-noite. Olha lá, vira mesmo a presença de Deus no bacharel. Vira culto, irmãos, vira culto. É uma coisa tremenda. Como é bom falar da palavra de Deus. Amém? Então, queridos, obrigado, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Fica com essa palavra de hoje no coração e façamos a diferença amanhã na vida de alguém, na terça na vida de alguém, na quarta
no domingo, e assim consecutivamente você comece a colocar em prática as coisas da tua vida e as coisas vão começar a melhorar em nome de Jesus. Amém? Abraço a todos, paz do Senhor e uma excelente semana. Deus abençoe.